Investir em fundos de investimentos de renda fixa ou montar a minha carteira de renda fixa sozinho? Qual a melhor opção? Eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo quais as principais diferenças e o que eu recomendo para você. Olá, investidores! Eu sou o Vitor Oliveira, Head de Alocação aqui da Gestora Grão, a gestora do Grupo Primo, que faz a gestão do Fundo Arco que você já conhece, e eu tô aqui para te contar uma história muito interessante. Eu tenho um amigo chamado Renato e ele tem um carro. Sim, você deve estar se perguntando que loucura o Vitor vai falar de carro quando ele está falando de um fundo de renda fixa ou em renda fixa. Calma que você já vai entender. Mas esse meu amigo Renato, ele tem um carro. O carro dele começou a dar problema no motor. O Renato, se achando muito inteligente, decidiu que em vez de pegar o carro dele e procurar uma ajuda de um profissional, ele iria ver um vídeo no YouTube e escolher como consertar o carro dele. Ele foi lá, descobriu qual seria o problema potencial do motor do carro dele, começou a desmontar o motor do carro dele, comprou a peça indicada para o motor do carro dele, colocou a peça no lugar e no momento que ele foi ligar, ele terminou de quebrar o carro dele. Isso acontece também no mundo dos investimentos, quando muitas vezes as pessoas físicas, guiadas apenas por um vídeo da internet, acabam comprando ativos de maneira errada. Isso acontece porque as pessoas tendem a não procurar um profissional para ajudá-las no seu investimento. Quando o seu carro quebra, você leva no mecânico. Quando você está doente, você vai no médico. Quando você tem um problema jurídico, você procura um advogado. Então, nos investimentos, quando você vai investir, você deveria procurar um profissional. E agora eu vou te mostrar a diferença entre um fundo de investimento em renda fixa e os benefícios que você tem de acessar ele via um profissional para você investir sozinho em renda fixa e em crédito privado. Bom, primeiro eu vou começar trazendo para vocês aqui a diferença de investir via fundo e investir como pessoa física. Começando pela pessoa física, quando você vai investir, você vai chegar com R$1.000, por exemplo. Você vai numa plataforma de investimentos e vai escolher uma debênture. Vamos botar aqui uma debênture boa, sei lá, uma debênture da Petrobras. Uma empresa boa, uma empresa sólida, há seus problemas ali de fato, mas é uma empresa que a gente acredita que não vai ter nenhum grande problema no longo prazo. Então, você vai comprar um bom ativo, ok, mas tem alguns problemas nessa operação. Quando você chega numa corretora e você vai comprar esse ativo, você não está comprando pelo preço justo, você está pagando um prêmio, ou seja, você está tendo um prejuízo por comprar via uma plataforma em função de a plataforma precisar ser remunerada. E isso come a rentabilidade do seu ativo. Mas tudo bem, a Petrobras é uma empresa boa, ela não vai dar calote provavelmente. Então, você vai carregar esse investimento até o seu vencimento. Mas imagine que no meio do caminho aconteceu algum problema seu, pessoal, que você precisou se desfazer daquele investimento. Você vai ter um único ativo para vender e você vai ter que ir na corretora e pedir ajuda. Corretora, eu preciso vender esse ativo. E nessa hora é que a maldade acontece. Quando você chega para vender e você mais precisa, a corretora come grande parte da sua rentabilidade. Então, como você pode ver aqui, você pagou um prêmio, ou seja, sofreu um prejuízo para comprar o ativo e você sofreu outro prejuízo para vender o ativo. Agora eu vou explicar como isso aconteceria dentro de um fundo. Você pegaria R$1.000, investiria em um fundo. Nesse fundo tem uma equipe profissional lá dentro. Você tem gestores, analistas, equipe de risco, equipe de back-office, pessoas que trabalham com isso há anos, que ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, atento a tudo que está acontecendo no mercado. Quando você compra esse fundo vai comprar centenas, às vezes milhares de ativos. Por si só, isso aqui já justificaria você comprar o fundo em vez de comprar o ativo direto, porque você está diversificando. Logo, se acontecer algum evento de crédito, e recentemente nós vimos um acontecer, você não teria tido nenhum problema ou seu problema seria minimizado. Mas ainda há outros motivos para você investir via fundo em vez de fazer alocação direta. Como eu disse, os gestores passam o seu dia inteiro analisando os ativos de crédito que estão na carteira e ativos que possam vir a entrar. Se os ativos que estão na carteira se valorizam acima do que era esperado, eles inclusive vendem esses ativos. Se eles estão mais baratos do que esperado, eles compram mais desses ativos, fazem esses ajustes na carteira para otimizar o seu retorno. Só que, como eu disse aqui para vocês, eles fazem compras e vendas, né? Só que não como você. Você, quando vai comprar, paga um prêmio, quando vai vender, paga outro. No mercado de fundos de gestores profissionais, não há esse spread por você entrar e sair de uma operação. Ela é vendida e comprada pelo preço justo de mercado. Logo, isso maximiza o retorno para você. E além disso, ele está monitorando tudo o que está acontecendo com o fundo, com os ativos, via os seus controles de risco. Além disso, quando você investe via um fundo, por mais que você pague uma taxa de administração, todo esse cuidado e zelo e estratégia que a equipe de gestão tem faz com que o seu rendimento tenda a ser melhor do que investindo diretamente. É claro, se você pegou o seu dinheiro e investiu diretamente num único ativo, super arriscado, e deu a sorte desse ativo não falir, você pode ter um retorno melhor sim do que o fundo. No mercado acionário isso também pode acontecer, a pessoa vai lá, compra uma small cap, concentra todo o dinheiro dele, essa small cap
cap dobra de valor. Ele vai lá e vende e diz que rendeu mais do que um fundo. Só que isso costuma, no longo prazo, não dar certo. Isso não é sustentável por 10, 15, 20, 30 anos. E como vocês sabem, nós aqui da Grão prezamos por investimentos de longo prazo. Nós não queremos ganhar uma corrida de 100 metros, nós queremos ser o vencedor da maratona. Então nós não vamos recomendar que você faça isso. Invista via um gestor profissional. E mesmo com a taxa de administração, em geral, o retorno dele é melhor do que seria se você investisse sozinho. E por que isso acontece? Além de tudo que eu falei para vocês sobre ele poder comprar um ativo com um preço melhor do que você compra, vender por um preço melhor do que você vende, ele acaba tendo acesso a produtos exclusivos para gestores de fundos de investimentos. Algumas emissões de ativos de elevada qualidade, que têm um retorno muito interessante, elas não chegam ao investidor final, porque os fundos de investimentos compram tudo, literalmente compram tudo antes dele chegar na pessoa física. Então, ele compra o ativo primeiro do que você e compra ativos que você não consegue ter acesso. Isso faz com que o retorno dele seja melhor do que o seu e com uma diversificação estrutural que te protege nos cenários de crise. Trazendo em números para ficar muito claro aqui para você. Caso você tivesse dado o azar de comprar, por exemplo, 10% do seu patrimônio em debêntures da Lojas Americanas. Você pegou o seu dinheiro e falou, vou diversificar. Comprou 10 ativos. E aí você comprou 10% de cada um deles, sendo um deles Lojas Americanas, que era uma empresa muito bem vista pelo mercado. AAA, nota de crédito boa, tudo aquilo que você já sabe. Caso você tivesse feito isso, você teria perdido 10% do patrimônio. Nos fundos que nós alocamos, por exemplo, pelo Fundo Arca e que também serão alocados pelos nossos fundos de renda fixa, você teria perdido apenas 0,5%. Sim, apenas 0,5% do fundo estava alocado na estratégia da renda fixa ligada à operação das Lojas Americanas. Isso porque os gestores já vinham percebendo uma piora na qualidade de crédito da empresa. Os gestores, quando viram a mudança acontecendo da diretoria, ficaram um pouco mais preocupados e tiraram o pé da sua posição. Logo, tiveram muito menos prejuízos do que vocês teriam tido nesse meu exemplo, que me parece um exemplo bem realista. Além disso tudo, quando você investe via fundo, você tem maior liquidez. Sim, o fundo, apesar de ter uma regra de resgate ali, às vezes de 30, 60 dias, costuma ser mais líquido do que um ativo único de crédito privado. Se você comprar um ativo de crédito privado e esse ativo perder a liquidez, você pode, inclusive, nunca conseguir sair dele, sendo obrigado a levá-lo até o vencimento. No fundo, isso não existe. O gestor tem a obrigação de pagar o resgate de acordo com o prazo estipulado. Nos nossos dois fundos de renda fixa, nós temos prazos, um de 32 dias e outro de 62 dias. Então, se você se programar, você consegue fazer o resgate sem nenhum problema em receber o dinheiro dentro do prazo combinado. Ah, Vitor, mas só tem vantagem? Não tem nenhuma desvantagem? Sim, tem. Vou trazer alguma para você aqui para você entender. Uma desvantagem que eu vejo é que você não tem controle sobre o ativo que está sendo comprado. Então, o seu gosto pessoal, ele não vai ser levado em conta no momento da sua alocação. O gestor decide qual ativo comprar pelos motivos que ele gosta. Mas como eu falei para vocês aqui no início do meu vídeo, não tente consertar o seu carro. Não tente fazer melhor do que os profissionais. Confie. Se dedique a ganhar mais dinheiro na sua profissão e terceirize o que você não entende tão bem. Escolha um profissional da sua preferência para gerir a parte de investimentos em renda fixa e deixe que ele escolha os melhores ativos. Sim, ele vai escolher por você, você não vai poder dar palpite, você vai eventualmente ficar até meio chateado porque tinha algum ativo que você gostava e que ele não comprou, mas eu tenho convicção que no longo prazo isso vai gerar muito lucro para você. E a outra desvantagem, eu já falei um pouquinho atrás, é o fundo cobrar uma taxa. Mas lembra que eu falei para você, quando você investe sozinho, você paga muito mais de taxa do que você paga no fundo de administração. E além disso, o fundo, o retorno que você vê lá na sua tela, no seu investimento, já está líquida da taxa de administração. Logo, você consegue perceber que, em geral, ele gera retornos acima do seu índice de referência, mesmo com uma taxa de administração. Logo, você está pagando um valor até barato, pois você consegue ter um lucro acima do índice de referência. Bom, eu mostrei para vocês aqui como que funciona quando você investe com um profissional e quando você investe diretamente e sozinho em renda fixa. Então, se você gostou da ideia de investir com os profissionais, nós, aqui da Grão, lançamos dois fundos que têm apenas essa estratégia de renda fixa. O Grão Renda Fixa e o Grão Yield. E se você quiser conhecer mais dele, basta você clicar no nosso link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.